Quero fazer uma bela live em que eu vou ficar analisando as coisas. O cenário é muito louco. O cenário tá muito louco. E nesta grande loucura que nós temos aí, nós vamos poder tratar da grande crise, não só do Pacto de 88, mas da grande crise talvez de identidade e da grande revelação da fraqueza do Brasil, tá? Eu nunca vi um momento tão humilhante na nossa história. Eu queria começar falando aqui não apenas como Renan analista, tá? Isso aqui não vai ser uma live de análise. Aqui tô falando como alguém que tá fundando um partido político com vocês, alguém que sonha, que escreve sobre a ideia de um Brasil grande, alguém que pensa o Brasil o tempo todo como um agente que vai interferir de maneira positiva no mundo nos próximos séculos, tá? Nós somos uma das maiores nações do mundo, nós somos uma das experiências mais incríveis do mundo, nós somos uma nação... A nação mais desenvolvida dos trópicos, a gente pode colocar assim. Nós somos uma experiência muito difícil, nós temos uma geografia muito complicada, nós temos uma terra que não é essa história que a gente ouve os nossos avós, aqui é só jogar aqui que planta, não. Nós temos uma terra difícil em que os produtos, né, oriundos do mundo eurasiano lá, né, o trigo e todos os grãos e vegetais que eram comuns aquele universo não se adaptar aqui, nós precisamos adaptar uma nova comida, nós criamos uma fusão de culturas, de povos, criamos um arranjo muito especial. Nós temos um mérito existencial enquanto nação, que por mais que a gente fique, hostil, isso e aquilo, cara, há um mérito, há um universo de possibilidades. Mas definitivamente, esse é o momento mais baixo do Brasil republicano. E olha que já tivemos momentos muito baixos, tivemos golpes de Estado dar com pau, tivemos já uma interferência americana acontecendo ao longo do século XX algumas vezes, tivemos crise, tivemos pobreza, tivemos pandemias no passado, tivemos gripe espanhola, tivemos muitos momentos muito baixos, mas enquanto nação esse é o momento mais baixo de todos, porque é nesse instante, no momento em que há internet, em que as pessoas discutem e debatem política, neste momento nós estamos assistindo uma potência, a grande potência, que é a potência americana, governada por um cara que não está nem um pouco disposto a fazer jogo de cena. Lembra do Obama falando, Lula, he's my man. Lula todo, né, se achando, Obama falando que o Lula era o cara. Não tem mais isso. Acabou aquele americano condescendente fingindo que, olha esses brasileiros, olha o Zé Carioca aí. Olha o Zé Carioca brincando. Oh, tá leve, né, tá brincando. Acabou esse momento. E aí você tá com um americano que nos considera baratas, que está reorganizando o mundo e está reorganizando o próprio quintal. E esse quintal que está sendo alvo de reorganização tem, vamos dizer, um jardim. E o maior desses jardins é o Brasil. E ele está lá alterando, ele tira uma flor daqui, mexe ali, tira uma ervaninha colar. E a gente olha e fala, ele pode fazer isso sim. Eles podem fazer isso. O Brasil está sendo submetido a uma gigantesca humilhação por conta das decisões que o Brasil tomou ao longo das últimas décadas. E eu não vou botar a culpa toda no PT aqui, porque a culpa majoritária é do projeto petista. Mas a culpa também vai incorrer no projeto da Constituição de 88, nas decisões que nós tomamos, nas decisões estúpidas e no sentimento de culpa que a gente teve. O Brasil absorveu, olha só, vou começar lá atrás. O Brasil absorveu a ideia de que nós somos muito desiguais. Nós somos tão desiguais que ou a gente resolve a desigualdade primeiro e cresce depois, e vamos resolver aqui então todas as nossas culpas e nossos problemas. Nós somos uma nação oriunda do processo de escravização, nós temos muita pobreza e não vamos já repartir o bolo, não temos garantido direitos humanos para todo mundo, não. Vamos ver então quais são as últimas grandes experiências em termos de direitos humanos e garantia das igualdades que estão sendo nos países do primeiro mundo. E nos esquecemos que nós tínhamos que crescer primeiro para nos tornarmos um país desenvolvido. Nós não nos tornamos um país desenvolvido. O Brasil é um país que permaneceu pobre, ele se desestruturou, ele perdeu complexidade, ele se tornou mais dependente, e enquanto isso garantia na lei, né, direitos. Um direito novo, outro direito novo. Quando viu, não tem mais espaço de investimento dentro do orçamento. Quando viu, entregou tudo para uma máquina burocrática do funcionalismo e para o judiciário. E quando viu, ele se tornou dependente para pagar as próprias contas de exportações de grãos para a China. E esse país fraco, esse país dependente, esse país que perdeu a capacidade de gerar riqueza, esse país ainda acreditou que ele poderia, vamos dizer, participar do grande jogo de maneira influente, que é entre o PT. Vamos nos alinhar à China, vamos ser uma contracorrente anti-americana, vamos estabelecer um contraponto, vamos nos posicionar no jogo global. E saiu fazendo isso. China gostou. A China puxa, ela compra as nossas commodities, nos entrega de volta produtos industrializados, e por mais que a gente tenha uma balança comercial positiva nesse sentido, né? Quem tem margem mesmo ali, quem tem complexidade são eles, não a gente. Mas nos tornamos esse cara. Esse cara foi permitindo um jogo aqui na América do Sul com aliados
de esquerda, né? Aquela ideia da solidariedade latino-americana com os países e partidos de esquerda, a própria ideia do Foro de São Paulo, que surge no começo dos anos 90. Nós, né, nessa loucura, começamos a falar em projetos logísticos com a China. Vamos usar o BRICS para desdolarizar a economia mundial. Vamos peitar os Estados Unidos, sendo justamente aquele país fraco, sem capacidade de investimento, sem ter crescimento e cheio de culpas e dores. A democracia, vamos ser honestos, nos fez mal. Nos redemocratizamos em 88, garantimos acessos, direitos, a DINs, a DECONs, todo tipo de possibilidade jurídica, né? Para que todo mundo, que um sindicato possa entrar no STF e mudar uma lei, né? Fomos todos cheios das inovações e isso nos travou. Isso nos matou, estamos pobres, estamos incapazes, continuamos semi-alfabetizados, somos o último na fila, somos o bêbado na estrada. E agora, amigo? E agora os Estados Unidos olhou e falou, eu vou mexer com vocês. E é isso que está acontecendo. Como brasileiro, eu não consigo comemorar o que está acontecendo, porque, é maravilhoso esse negócio da Magnitsky. A gente estava comentando, haverá sanção. Eu ainda estou curioso para saber até que ponto vão essas sanções, tá? Depois eu vou explicar meu ponto. Então, como brasileiro, eu sei que isso aqui é muito humilhante, que isso não vai parar aí. Onde o Brasil vai entrar? Porque, legal, vão punir o Xandão, vão, mas isso não resolveu toda a questão americana. O Lula vai ter que ceder o quê? Terras raras, metais, autonomia. A gente vai ter que ser alinhado aos Estados Unidos de maneira forçosa, na lógica da vassalagem, ou seja, a gente não é mais dono do próprio destino do ponto de vista geopolítico. Todas as consequências disso, e que é uma imposição do governo Trump, que independe da questão Bolsonaro, porque o Trump faria isso de qualquer forma, como vem fazendo com vários aliados. E aliás, esse é um ponto, né? A maior parte dessas sanções e dessa ação rude, vamos colocar aí, desse realinhamento americano, acontece com aliados e dependentes. Então você inclui a União Europeia, você vai pegar Canadá, você está pegando Brasil, você está pegando México, você está pegando Colômbia, Japão, Vietnã. Vietnã é um contraponto industrial útil para os americanos com relação à China, ao mesmo tempo que é um país, o Vietnã, profundamente dependente das exportações para os Estados Unidos da América. Então os Estados Unidos têm ali, né, um leverage para poder brigar. E os Estados Unidos está realinhando seus próprios aliados primeiro. E eles estão fazendo isso com a gente. E a gente está percebendo que a gente não tem nada a fazer. É legal ver que essa concentração de poder tirânica na mão do judiciário pode chegar, se não ao fim, ela pode ser mitigada. É maravilhoso. E nesse sentido, e veja, estou falando de adversários políticos, estou falando de gente que riu e que comemorou e que articulou prisão de pessoas que apoiavam o MBL e tentaram prender eu e minha família. Mas não nego, a atuação do Paulo Figueiredo nesse jogo aqui, do ponto de vista do alto interesse, do interesse do grupo político deles, irrepreensível. É humilhante para o Brasil? Eu tenho certeza que é. Eles estão jogando um jogo em que o Brasil fica como otário na fila e que eles estão impedindo qualquer possibilidade de negociação que não seja dentro da clave deles. Por enquanto sim, mas no alto interesse deles, e às vezes política é só sobre isso. Porque eu tava, ontem o Antum fez o Dark MBL comigo e o Antum tava falando sobre, e se, né, o que nós temos são, ele usou o exemplo americano, né, como se fosse na Roma antiga, a ideia de clãs, né, grupos familiares ou os grandes generais, que na prática Roma era isso no final da República, né? Você estava com César, você estava com Crasso, você estava com Pompeu, ou antes você estava com Sulla, você estava com Mário, vou ouvir o Catilina. Você tinha isso, né? Os grandes generais e o controle das legiões. Aqui no Brasil, em grande medida, o governo Trump ele está trabalhando pelo interesse de uma facção política, que é uma facção política que é aliada e vassala dele aqui, que é o bolsonarismo. E mais, ele sequer aceita agentes públicos autorizados pelo governo brasileiro para sair fazendo essa intermediação. Então o Geraldo Alckmin teve uma conversa com o Lucinik, mas a conversa não deu em nada. Até porque, vamos comentar aqui, né? O próprio Lula veio a público desautorizar o Geraldo Alckmin. Os senadores brasileiros que foram negociar, isso incluía, por exemplo, gente do próprio PT, ou seja, que tinha, vamos dizer, que cuidava dos interesses diretos do governo Lula. Esses caras não apenas não foram recebidos para valer por ninguém, como tiveram seus vistos de turista caçados. Foi de uma violência da parte dos Estados Unidos, um negócio gigantesco. Toma, ele botou, vai andar aí, vai, senadores. Então, quem que ficar negando agora? Quem ficar negando, que é aquilo que eu falei na live do Renato, quem ficar negando agora o share de responsabilidade do bolsonarismo no que tá acontecendo, ou o próprio mérito pra gente colocar, tá viajando. Eu vi uma galera que mandou uns trechos de vídeo do Arthur. O Arthur falou outra coisa. Essa é uma leitura do Arthur, cara. Eu não vou, eu desde esse início eu não estou diminuindo ali.
Eu não acho que isso é história boa pro Brasil. E eu acho que é um jogo, novamente, de benefício do grupo, da facção deles. Eles estão tratando em nome do alto benefício deles. Para o Brasil enquanto Estado-nação, e para o Brasil enquanto ajuntamento de interesses nacionais, para falar aqui de uma maneira bonitinha, de um catadão de gente, isso tudo é profundamente humilhante. É profundamente humilhante e tem consequências horrorosas para negócios, para empresas, para desenvolvimento, e inclusive para algo que deveria ser o destino natural do Brasil, que era a projeção de poder nacional na América do Sul. A forma como os Estados Unidos estão colocando o jogo é uma maneira que impede o Brasil de exercer esse papel. E por que impede? Porque o Brasil já exerceu esse papel. Ele estava exercendo esse papel. De maneira débil, sim. De maneira fraca, sim. Mas exercia. Exercia dentro de uma lógica bolivariana, com a construção de fóruns internacionais que poderiam ser muito úteis ao Brasil, caso fossem, vamos dizer, fóruns e grupos de conferências e organizações de interesse nacional, mas não era. A Unasul, no fundo, era uma coisa levemente bolivarianizada. Eu acho que nós tínhamos que ter de volta algo, né, nesses termos, mas dentro de, vamos dizer, argumentos, eu vou usar a palavra que está na moda, soberanistas, e que propusessem o espalhamento do poder brasileiro na região. Isso não aconteceu. E como o Brasil ele projetava algum poder dentro de uma lógica bolivariana, anti-americana e hoje chinesa, os Estados Unidos estão dando um tapa na mesa e estão mandando o Brasil se... É humilhante. Tá? É assim que eu queria começar. É humilhante, é um dos piores momentos. É o pior momento simbólico para o Brasil desde a instituição da Constituição de 88. É também um golpe duríssimo no regime. E eu vou colocar aqui porque me parece que temos uma bomba. E o Trump oficializou hoje a taxação, né, Riso? O Trump acabou de assinar a ordem executiva impondo 40% de tarifa adicional no Brasil, ou seja, eram 10 mais 40, total de 50% conforme prometido. A ordem acabou de ser assinada na Casa Branca, oficial. Então vamos lá, eu vou ler aqui, ó. Eu vou fazer uma tradução livre minha aqui. Endereçando uma emergência nacional. Hoje o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva implementando uma 40% de tarifa adicional ao Brasil, elevando o total de tarifas para 50% para lidar com as recentes políticas, práticas e ações do governo do Brasil que constituem uma incomum e extraordinária ameaça à nossa segurança nacional, política externa e economia dos Estados Unidos. Aí eles escrevem ali. A ordem declara um novo estado de emergência nacional usando a autoridade do presidente sob o ato internacional de IEEPA de 1977 e estabelece um adicional de 40% de tarifa endereçada ao governo brasileiro, blá blá blá, porque eles já falaram antes no começo, e depois. A ordem entende que o governo brasileiro organizou perseguição política, intimidação, assédio e censura ao antigo presidente Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores e, violou inúmeros direitos humanos que também violam o rule of law no Brasil. Ou seja, assim, a ordem executiva da taxação, ela tá vindo com nome e sobrenome que é Bolsonaro. E aqui, meus amigos, todo mundo, incluindo nós, que minimizou a questão Bolsonaro nisso, tem que botar a barba de molho. O Trump está fazendo defesa, sim, dos interesses do seu aliado imediato aqui, sim. A gente havia falado, há um interesse de realinhamento geopolítico, há um interesse de dar um tranco, há um interesse em tarifar para fazer esse jogo e há um interesse da família Bolsonaro. A gente havia colocado isso aí na ordem de 20%. Falou, ó, pelo menos 20% da motivação é essa. A motivação principal é uma motivação econômica e geopolítica. Tá? Há o interesse do Marco Rubio na América Latina, muito claro. Há o interesse em realinhar a América Latina dentro do interesse americano. Mas há o interesse em proteger e, em certa medida, prestigiar e ajudar o seu aliado local. E eu acho que essas proporções que a gente colocou ali, você pode variar um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, foi na live que eu fiz com o Renato, acho que foi no dia 9 de julho, né, Riso? Mas é fato, tá? O molho tá ficando apimentado, a história tá ficando bastante complicada pra lidar. Deixa eu ler aqui, ó, desce aí. Using leverage to safeguard our interests. Aí eu vou ler já a partir do ponto a ponto. Recentemente, membros do governo Brasil tomaram ações sem precedentes de maneira tirânica e arbitrária para coagir empresas americanas para censurar a liberdade de expressão,
deplataformizar usuários, sei lá, abusar de informações, fazer uso de informações de cidadãos americanos, mudar políticas de moderação de conteúdo, perseguição política, congelamento de ativos e completa exclusão do mercado brasileiro. Isso diminui não apenas a viabilidade das empresas americanas em operação no Brasil, mas também as políticas dos Estados Unidos em promover livres e justas eleições e salvaguardar direitos fundamentais de humanos aqui nos Estados Unidos e fora. Por exemplo, desde 19, o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, abusou de sua autoridade judicial para ameaçar, intimidar milhares de seus oponentes políticos, proteger aliados corruptos, suprimir direitos dissidentes, sempre em coordenação... Por que não está na tela o que eu estou lendo, Riso? Sempre em coordenação com outros oficiais brasileiros, incluindo outros juízes da Suprema Corte, em detrimento das companhias americanas operando no Brasil. De Moraes unilateralmente, vamos dizer, emitiu centenas de ordens de censura para seus críticos políticos. Quando as companhias americanas se recusaram a cumprir com essas ordens, ele impôs multas altíssimas, ordenou a exclusão dessas companhias do mercado de social media no Brasil, ameaçou seus executivos com perseguição criminal e, em um caso, congelou os ativos de uma empresa americana no Brasil num esforço para, vamos dizer, coagir o cumprimento dessa lei. De fato, além de prender pessoas sem um julgamento por conta de posts em redes sociais, o juiz de Moraes está... Caramba, ele citou o Paulo Figueiredo. Está overseeing, eu não sei exatamente a tradução do overseeing, mas... vou botar aqui, tocando, liderando uma perseguição criminal contra Paulo Figueiredo, um residente norte-americano nos Estados Unidos, por discursos que ele fez no solo americano, e apoiou inúmeras investigações criminais de outros cidadãos norte-americanos depois que eles expuseram suas graves violações de direitos humanos e corrupção. O presidente Trump está defendendo as companhias americanas da extorsão, protegendo a pessoas norte-americanas da perseguição política, salvaguardando o direito dos americanos de liberdade de expressão contra a censura e salvando a economia americana de ficar sujeita a editos arbitrários de um juiz tirânico estrangeiro. O overseeing é supervisionando, né? Eu prefiro botar tocando, mais ou menos serve como uma boa de uma tradução aqui, né? Cara, isso aqui, assim, antes de eu continuar lendo, isso aqui, cara, isso aqui é um novo momento muito louco, tá? Quer mais informações agora? Aham. Chegou mais 2 bombas aqui. Não, assim, pelo amor de Deus, estamos assistindo, né, tem que mudar o título, tem que ser o urgente Brasil acabou. Trump explodiu o Brasil. O governo americano considera a possibilidade de proibir a entrada de brasileiros durante a Copa do Mundo, dependendo da resposta de Lula. É bem complicado isso, porque a Copa do Mundo é quase um evento diplomático, é como tem um caráter meio olímpico de deixem os conflitos de lado e vamos todos nos reunir. O Trump tá passando um pouco por cima disso aí. O Trump tá chutando no saco e tá... O governo americano contempla a possibilidade de expulsão da embaixadora brasileira em Washington, dependendo da resposta de Lula. Tá, é bem claro que eles estão querendo. Eles vão querer um acordo comercial duríssimo contra o Brasil. Eu acho que vai envolver de terra rara, minério, a abertura... Eu volto a colocar. A abertura indiscriminada do mercado brasileiro para produtos americanos pode significar uma quebradeira generalizada de inúmeros setores que nunca fizeram a lição de casa e que se protegiam da concorrência estrangeira através dessas tarifas, a.k.a. setor automobilístico. Eu tô curioso para ver se o Brasil ceder, o setor automobilístico no Brasil desaparece no dia seguinte. Eu tô falando sério. As grandes montadoras vão ter que rever tudo. E elas que já sobrevivem só de subsídio aqui no Brasil, tá? Cara, Mas não para. não para. Vamos lá, lê aí. Vamos lá, vou ler aqui. Isso aqui é do Dominik Tarczyński, que é o que? É um polaco, né? Ele é um membro do Parlamento Europeu da Polônia. Vou ele direto na parte português do tweet dele aqui pra ser direto. Hoje, juntamente com outros 15 deputados do Parlamento Europeu, enviam uma carta a Kaja Kallas, alta representante da União para Negócios Estrangeiros e Segurança, instando a recomendar que o Conselho imponha sanções específicas contra Alexandre de Moraes e seus aliados na Corte por suas flagrantes violações de direitos humanos. A União Europeia não deve ficar de braços cruzados enquanto Moraes continua a usar o sistema judicial brasileiro como arma contra seus oponentes políticos e viola descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. Elogiamos Donald Trump por impor sanções a Moraes hoje e apelamos à União Europeia para que faça o mesmo rapidamente.
amigos, precisamos rever muita coisa aqui, tá? Porque o Donald Trump e os americanos estão de fato colocando na ponta do discurso deles a questão Bolsonaro. Eu acho que isso tá bem claro. Não sei se você concorda, Riso. Acho que tá bem claro. E a gente vai precisar rever isso aqui porque, na minha perspectiva, se o Brasil cedesse exclusivamente em termos comerciais e em termos de interesse de empresas americanas como social media, essa questão Bolsonaro e STF ia ficar meio de lado. Não me parece, nesse discurso, que é isso que vai acontecer. Por hora. Não me parece. E eu não sei qual será a reação do governo Lula. Eu acho, agora que a Lei Magnitsky foi oficialmente implementada contra o Alexandre de Moraes, e a estratégia é não implementar contra os demais juízes primeiro, implementar primeiro contra o Alexandre de Moraes, de modo a separá-lo, como se você desse uma saída honrosa para os demais juízes, em que eles, Alexandre, só meio que o teu inquérito e tal, entrega a tua cabeça e a gente sobrevive aqui. Isso justamente num dia em que houve uma estranha, vou colocar aqui, Riso, operação. Quando eu coloco estranha, eu não tô falando estranha porque é ilegal. Estou falando estranha porque, curiosamente, ela acontece num momento de crise aí para esse bloco do STF. E não é estranha porque sequer a vejo como errada. Contra o Chaud, lá, o São Paulino Chaud, lá da STF, da CBF, aliado do Gilmar Mendes, revelando informações sobre o Gilmar Mendes. Polícia Federal, que vinha se tornando uma espécie de uma guarda pretoriana do STF, fazendo operação contra interesses do mais importante dos ministros do STF. Coisas estão rolando em sequência aí. Muitas coisas estão acontecendo uma atrás da outra. Não sei para onde vai esse caminho, porque se o STF abandonar o Alexandre de Moraes, é o famoso vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos, mas eu ainda acho que eles vão manter algum tipo de solidariedade com ele nessa luta. Eu estou curioso para ver. Eu não sei se teve algum tipo de pronunciamento sobre o caso. A gente viu que o Flávio Dino prestou, bota aí na tela. Dino presta solidariedade a Moraes após sanção com Lei Magnitsky. Ele está apenas fazendo o seu trabalho. Isso aí foi uma resposta bem, ele está só fazendo o seu trabalho. Já é um pouco, não é mais um discurso triunfalista, né? Medida prevê o bloqueio de bens, contas bancárias e pode inviabilizar o uso de cartões de crédito. Vamos lá. O ministro Flávio Dino do STF prestou solidariedade ao também ministro Alexandre de Moraes, que foi sancionado pelo governo Donald Trump nos Estados Unidos com a Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. Abre aspas. Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. Dino postou uma foto da capa da Constituição Federal e reforçou em caixa alta que as decisões de Moraes foram confirmadas pelo plenário do STF. Ou seja, a sinalização de Dino vai na linha do que eu estou falando, de manutenção da solidariedade de grupo do STF ao Alexandre de Moraes. Lógico que eles podem querer permanecer ministros de uma corte constitucional. Isso, em tese, é a função originária deles, certo? Mas eles não são mais isso. O STF ocupa um papel dentro da democracia brasileira que cruzou todas as linhas. O STF é um primus inter pares na tripartição dos poderes. E o Alexandre de Moraes é o primus inter pares entre os ministros do STF. Mas eles querem abdicar desse superpoder político? Difícil, hein? Mas, novamente, todas essas coisas que estão acontecendo são todas muito novas. Vamos ler, saiu agora no Poder 360, pode pôr na tela. Isso aqui é interessante. STF silencia e não comentará a sanção dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes. O STF declarou que não irá se pronunciar publicamente sobre a inclusão do ministro Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. A medida aplicada nesta quarta-feira pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é usada para impor sanções a autoridades estrangeiras acusadas de violações de direitos humanos. Blá, 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 blá. Dentre os 11 ministros, só Flávio Dino sai em defesa. A da decisão vem menos de 2 semanas, blá, blá, blá. O secretário de Estado, beleza. Aí eu explico que ele é Magnitsky, blá, 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 blá. Bom, não falou mais nada. Basicamente isso, o STF ainda não se pronunciou, porque eu acho que eles estão ainda aguardando o que fazer. Porque eles estão ainda na sequência de murros que estão sendo desferidas pelo governo americano. Eles, não só o STF como o governo brasileiro, eles estão no corner aqui assim, ó. Tum, tum, tum. Eles não tiveram tempo de... Vamos lá, o que eu vou fazer? Vou bater... Não sei. Eles estão só aqui... Eles estão apanhando agora. Porque é uma sequência de declarações do governo americano agora. Eles estão tomando essas porradas agora. Eu tô muito curioso, não sei se o Rafael Rizzo tem aí. Realmente eu nem sei o horário do programa dele. Eu tô curioso pra saber a opinião do Reinaldo Azevedo. A gente sabe que o Reinaldo Azevedo é meio que o porta-voz do regime. Então o Reinaldo Azevedo é o porta-voz oficial do regime em questão. E a gente pode tirar algumas pistas do que ele vem dizendo. 3 da tarde... agora é pouco. Vamos lá, o que o Reinaldo falou? Tarifaço, abertura de investigação por supostas práticas comerciais desleais, Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes.
Bolsonaro e seus golpistas patrocinam o maior ataque da história à soberania do Brasil. Não tem jeito. Ou se está com o país contra os bolsonaros, ou se está com os bolsonaros contra o país. Vamos tratar de tudo no O é da coisa. Por enquanto, o discurso dele é um discurso que combina com o discurso do Lula, que é o discurso de defesa da soberania brasileira.